Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa aula de exercícios de termodinâmica. O pêndulo de um relógio é feito de latão e é projetado para dar o tempo com precisão a 20 graus Celsius. Qual será o erro em segundos por hora se o relógio funcionar a 0 graus Celsius? Se um exercício desse for cair na prova, não se preocupem. Aí eu vou colocar as informações sobre o latão, esse tipo de coisa. Do latão, o alfa do latão é igual a 1,9 vezes 10 na menos 6, não, na menos 5 graus Celsius na menos 1. Então a gente sabe que a temperatura inicial para qual pêndulo foi feito para trabalhar é de 20 graus Celsius e a temperatura ao qual ele está sendo submetido é de 0 graus Celsius. Eu acho que vocês lembram bem. Vamos fazer um desenhozinho aqui, só para constar. O período pêndulo de comprimento L a uma temperatura fixa tem isso, e quando ele esquentar, ele vai encolher. Tá? Vamos considerar o coeficiente linear, ou seja, daí a gente vai usar o quê? Que L igual a L0, abre parênteses, 1 mais alfa delta T. Se vocês lembram que o período de um pêndulo é dado por 2π raiz do comprimento dividido pela gravidade. Vamos representar aqui como pêndulo período original, a temperatura de 20 graus Celsius. Consequentemente, o pêndulo, depois que ele aquecer, o período, quando ele aquecer, é a mesma fórmula, só que para raiz de L sobre G. Ou seja, basicamente o que a gente vai fazer é substituir a fórmula de expansão aqui dentro e fazer a diferença para a gente achar a variação no período. Então, ó, a variação do período, que vamos chamar de ΔP, é P menos P0. Só que ao invés da gente jogar direto, vamos ser um pouquinho mais espertos. Vamos ver o que a gente consegue, como que a gente consegue manipular P0, P0 não, desculpa, como a gente consegue manipular P para a gente poder ter uma fórmula com que a gente possa trabalhar. Então pensa só, P é 2π raiz de L sobre G. 2π raiz de L0, 1 mais alfa delta T dividido por G. Olha, esse aqui é o fator multiplicativo, então a gente tem o que no fundo? Para a nossa sorte, a gente tem 2π raiz de L0 sobre G, que multiplica raiz de 1 mais alfa delta T. Isso aqui é o P0 original, vezes raiz disso aqui.
Por isso que é bom a gente sempre manipular as fórmulas, tá, pessoal? Não fazer substituição direta de valores e depois manipular os valores. Manipula as fórmulas. Então a variação ΔP, eu vou pegar esse resultado e vou jogar aqui para aproveitar o máximo de papel. Então a gente tem P0 raiz de 1 mais alfa ΔT menos P0. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. ΔP vai ser P0 raiz de 1 mais alfa ΔT menos 1. Agora sim a gente se preocupa com substituição de valores. Pessoal, aí você fala assim, tá, mas que valores que eu vou substituir para o P0? Pessoal, isso aqui é um pêndulo padrão. Então a gente pode, por exemplo, pensar no pêndulo, nesse período, sem problema nenhum, como um período... Ah, melhor, perdão. Ele quer um erro por hora. Ou seja, a gente não tem perda de generalidade nenhuma de usar o período de referência como um período de 1 hora. Que em segundos, os bons e velhos 3.600 segundos. Então, ΔP vai ser... Perdão, pessoal. Eu falando para vocês não substituam valores, e a primeira coisa que eu fui fazer foi substituir valores. O que ele pede? Ele quer, no fundo, ele quer saber a variação, o erro por hora. Ora, a gente consegue fazer o seguinte. Mais do que isso, a gente passa o P0 dividindo o ΔP, que a gente vai ter o quê? A variação do pêndulo por período de tempo. Então a gente pega o erro que vai ter por segundo. E não qualquer coisa, se você quiser um valor por hora, aí basta multiplicar por esse valor aqui. Tá? Porque esse valor desse jeito vai dar bem pequenininho. Depois a gente multiplica por hora para saber quanto que vai dar. Então vamos lá. Então aqui vai ser raiz de 1 mais alfa ΔT menos 1. Agora vamos para a calculadora. Desculpa, vamos... mais, abre parênteses, 1,9 vezes 10 dá menos 5, se vocês lembrarem, menos 1. Acho que a calculadora online que eu tenho não vai fazer essa conta. Eu vou ter que desligar um pouco a câmera, tá, pessoal? Aqui está o menos 20 que eu tinha esquecido. Acrescentei que um aluno me avisou no nosso ponto eletrônico. Isso aqui dá menos 1 vezes 10 a menos 4. Pronto, está aqui. Ah, professor, mas é muito pequeno, isso aqui está dando por segundo, eu queria por hora. Então daí a gente multiplica pelos 3.600. Multiplicando pelos 3.600, ΔP menos 1,9 vezes 10 na menos 4 vezes P0, 3.600, isso dá menos 0,1.
0,68 segundos. Aí a gente fala assim, nossa, professor, é tão pequena essa variação de temperatura? Ela é tão importante assim? Olha, depende da precisão que você precisa. Para o dia a dia, não, pessoal, é alto, é 1 segundo. Isso é por hora, é quase 1 segundo. Agora que eu me dei conta. Se a gente olha esse valor é menos 0,68 por segundo. O sinal negativo significa que ele vai adiantar quase 1 segundo por hora. Em um dia isso não faz diferença, mas se você estiver gravando em uma semana, um mês e um ano, a diferença fica gigante. Boa questão de prova. Qual que é o atraso que um relógio, que a pessoa vai ter num período de um tempo numa situação dessa?